Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto ouvinte, bom dia, Deus abençoe as atividades da sua semana, da sua família. Nós vamos viver a última semana do ano litúrgico. Próximo domingo começaremos o tempo do Advento. Um tempo muito generoso na liturgia, uma ocasião ímpar para que nós possamos começar o ano litúrgico com a alma aberta ao conhecimento do mistério da encarnação de Jesus no seio da Virgem para nos salvar. Ontem você certamente foi à missa, que é algo extraordinário na nossa vida, a Eucaristia, e certamente você ouviu falar de Cristo Rei, Rei do Universo, Senhor. Nós, cristãos católicos, proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor. Esta solenidade de Cristo Rei, ela foi também colocada no calendário litúrgico da Igreja como forma também metodológica para que a humanidade entenda que somente Cristo é Rei. Neste mundo ninguém pode dizer que vai ficar eternamente mandando nos outros. Nós já escutamos aqui e ali lugares no Brasil que estão voltando o lockdown, o fechamento, inclusive de igrejas. Uma tristeza muito grande ouvir o prefeito de Salvador, na Bahia, falando que vai fechar as igrejas. E o sujeito dizendo que é religioso. Onde estão os fundamentos científicos para justificar estas realidades? Não, nós não podemos concordar com isso. Já foi mais do que provado que o lockdown não resolve. A Argentina está há 200 dias em lockdown. E nós sabemos que lá os casos aumentam cada vez mais e as mortes. O que precisa é todos tomarem consciência das suas responsabilidades, ater-se às normas de higiene, sobretudo usando álcool, etc., os distanciamentos, tendo cuidado e colocando certas barreiras para aqueles que são de comorbidade de grande risco. Não é fechando tudo. Não é possível que o povo vai aceitar essas atitudes que não resolvem. Fechar as igrejas? Onde já se viu isso? É uma barbaridade, é um atentado contra os direitos de Deus, contra a lei de Deus. Nós precisamos pensar muito bem sobre isso e, ao mesmo tempo, reagirmos a esse tipo de ditadura que não resolve nada, mas apenas demonstra essa coisa de controlar e etc. Precisamos ter muita cautela, porque há muito obituário na nossa grande mídia, que fala muito de morte, que coloca muito medo nas pessoas. Com tranquilidade, nós vamos vencer. E as igrejas são lugares seguros e o ser humano não pode viver sem a fé. Sem a fé, será muito mais difícil enfrentar a peste. Então vamos continuar orando. Nossas igrejas estão seguras, estão tranquilas, as higiene, as normas. A gente não precisa ter acanho. As coisas espirituais, as pastorais, os grupos, obedecendo a esses distanciamentos e normas de higiene, nós precisamos retomar com normalidade as nossas atividades orantes, pastorais. Não podemos ficar fechados, trancafiados, com medo, sem poder exercer a nossa fé. Quão bela é a festa de Cristo Rei! E Jesus fala para nós das obras de misericórdia corporais, que a gente precisa ter bem presentes. Ontem no Evangelho ficou muito claro isso, que são 7. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede,
dar pousada aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. Quanta beleza nós podemos contemplar no exercício dessas obras de misericórdia corporais. Amanhã a gente fala das espirituais. Quão importante é olhar para Cristo, Rei do Universo, que vem, e nós esperamos esta segunda vinda de Cristo, para exatamente separar os justos dos injustos, para dar a oportunidade aos justos para gozarem a visão beatífica dos céus. E aqueles que não querem Deus, paciência, vão viver a frustração eterna, a tristeza eterna, a ira eterna contra Deus. Nós precisamos exercitar estas virtudes porque elas são importantes na nossa vida espiritual caritativa. Nesse tempo agora dessa pandemia, quantas atividades bonitas das nossas paróquias, dos nossos sacerdotes, dos casais, vicentinos, pastorais sociais, cuidando dos que passam fome, dando de beber aos que têm sede, cuidando de acolher os peregrinos, os que não têm onde dormir, dando roupa para aqueles que passam frio, que estão desnudados, cuidando dos enfermos, visitando os presos, enterrando os mortos. Quanto aos mortos, é muito triste este sepultamento das pessoas que supostamente são declaradas vítimas da peste. Esses velórios relâmpagos, em que a família não tem nem como prantear os seus mortos. Muito triste. Que Deus nos ajude a viver essa graça, a graça da prática das virtudes e, sobremaneira, a graça de podermos vivenciar as obras de misericórdia corporais. Vamos escutar o trechinho da palavra de Deus que nos ajude a viver esta comunhão profunda com o mistério que nós queremos por ele ser acolhido. Aclamação ao Evangelho da missa de hoje, Mateus 24, 42. Vigiai, diz Jesus, vigiai, pois no dia em que não esperais, o Senhor vosso há de vir. O próprio Jesus nos adverte que os seus filhos, nós, igreja, precisamos estar sempre atentos à vigilância, esperando pela volta do Senhor, a volta gloriosa. Jesus agora voltará não mais como o advogado que veio para nos advogar junto do Pai pela nossa salvação. Cristo virá como juiz, como nós ouvimos ontem no Evangelho, e precisamos ter cuidado com isso. Assim como Jesus veio muito simples na sua encarnação, no seu nascimento em Belém, praticamente ali a Virgem Maria, São José e os pastores, sozinho na estrebaria, a volta de Cristo também poderá ser assim. Muitos vão estar como no tempo do dilúvio, em festas, mundanismo, numa vida devassa, vida de pecado, uma vida de idolatria, e por isso não vão perceber que o Senhor está chegando, que a trombeta está tocando, convidando os crentes, os filhos de Deus, a se postarem em amor e adoração ao Cordeiro Redivivo. Cristo, Rei do Universo, um dia voltará, e nós vamos nos preparar através das obras de misericórdia, que são obras de Cristo. Quando nós fazemos a caridade, quando você vê um abrigo vicentino, uma creche, um leprosário, um hospital, tocado por pessoas cristãs, católicas, cuidando dos que sofrem, você tem que entender que ali é Cristo que age. Quando você dá de comer, dá de beber ao pobre, é Cristo que vai ao encontro do pobre através das suas mãos. E a gente é chamado a ver naquele que sofre o rosto desfigurado de Jesus. Quantos Cristos nós temos nos nossos meios,
nesses tempos, passando fome, morrendo à míngua, gente sem casa, gente sem teto, os pobrezinhos doentes. É claro que no meio de tanta pobreza há sempre aquelas pessoas também complicadas, espertas, que usam da malandragem, da esperteza para surrapiar o que é dos outros. Mas nós temos muita gente que neste mundo são epifanias do rosto sofrido de Cristo para nós. Saiamos ao encontro dos que sofrem e amenizemos as suas dores com a nossa caridade cristã. Deus nos ajude a praticar constantemente as obras de misericórdia corporais. Pai Santo, Deus de bondade, acolhe nesta manhã bonita de segunda-feira a vida do ouvinte que ora conosco. Fica conosco, Senhor, renova nossos sentimentos, fortalece nossos corações, que nós possamos fazer a Tua vontade, Senhor, hoje e sempre. Conduz os que sofrem, abençoa os que estão na angústia, na doença, abençoa o pessoal da saúde, Senhor, que está cuidando de tantas pessoas convalescidas na enfermidade. Livra-nos, Senhor, da peste, da fome e da guerra, e nos dê a sua paz, hoje e sempre. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.